E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu um mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai mo tem dito. Deus, a tua palavra é santa, aplica a tua palavra em nossas vidas, nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, quando nós começamos a estudar o Evangelho de João, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, estudamos com o evangelho de sinóticos, os evangelhos da história do Senhor Jesus Cristo. Embora no evangelho de João conte a história do Senhor, mas ele é um evangelho especial, é o evangelho da igreja, é o evangelho da contemplação que começa na eternidade do Senhor Jesus Cristo. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E quando nós chegamos aqui nesse capítulo 12, nós começamos a ver agora Jesus fazendo uma síntese do seu ministério aqui na terra. E esse texto principalmente é um texto de suma importância para a nossa vida cristã. Por que isso, irmãos? Porque isso aqui é uma redundância do ministério do Senhor Jesus aqui na terra. Aqui nós vamos discorrer esses versículos aqui, para depois nós aplicarmos a doutrina disso em nós. Então, quando a gente olha nesse texto aqui, nós vemos as instruções do Senhor Jesus Cristo para nós termos a vida eterna. A vida eterna é conquistada por Cristo, mas através do seu ensinamento, nós vamos adquirir subsídio para permanecermos na fé. Então, em primeiro lugar, nós aprendemos nesse texto sagrado, em primeiro lugar, a suprema importância de uma genuína fé pessoal. Verso 44 deixa bem claro isso. Veja bem, em primeiro lugar, nós aprendemos a suprema importância de uma genuína fé pessoal. Não é uma fé coletiva, não é a fé do irmão, mas é a tua fé. A importância dessa fé. Diz Jesus aqui, e Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. A questão aqui é pessoal. Por que isso, irmãos? Porque Jesus está dizendo, nesse trocadilho aqui, Jesus está dizendo assim, o sentido desse texto aqui, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Jesus está dizendo assim, olha, quem crê em mim, não crê exclusivamente em mim, mas também crê naquele que me enviou. Quer dizer, você crê em mim, você crê naquele que me enviou, que é o meu Pai. Quando nós cremos em Jesus, se nós tivermos uma fé pessoal, fé dom de Deus, nós estamos também crendo em Deus. Por quê, irmãos? Porque quando nós temos essa fé pessoal, que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós cremos também em Deus, acontece automaticamente uma segunda coisa. Quando nós passamos a conhecer a Cristo, nós passamos também, irmãos, conhecer a Cristo significa também conhecer a Deus. E eu quero parar aqui um pouquinho sobre essa questão. Muita gente, irmãos, diz que conhece a Cristo e conhece a Deus, mas não é verdade, porque não tem exatamente a definição de que Jesus Cristo e Deus o Pai
os dois são um, trabalham em conjunto, eles trabalham no mesmo sentido, em benefício do ser humano. Então conhecer Cristo significa também conhecer o Pai. Eu não conheço Jesus se não conhecer Deus, e eu não conheço Jesus se não conhecer o Pai. Nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós particularizamos a nossa fé, o nosso modo de agir. Outra coisa nesse sentido aqui, dessa importância de uma fé genuína e pessoal, amar a Cristo também significa amar o Pai. Se eu conheço a Cristo, eu também amo a Cristo, eu amo o Pai também. Eu amo a Deus de todo o coração. Você tem que amar também o Senhor Jesus Cristo. Os dois concordam em um, e um concorda com os dois. Então eu conheço a Cristo, conheço o Pai. Eu amo a Cristo, eu amo a Deus. Eu não posso amar a Deus acima de todas as coisas e não amar a Cristo que me salvou. Irmãos, nós temos que aprender com a palavra de Deus. Outra coisa, irmãos, a questão dessa importância de uma fé genuína pessoal. Sabe o que acontece, irmãos? Quando eu recebo a Cristo, automaticamente eu estou também recebendo o Pai. E tem uma coisa, é aquilo que a gente prega no casamento. Eu sempre falo quando vou fazer casamento. O rapaz não casa somente com a moça, casa com a família, ele leva todas as malas também. A moça a mesma coisa, não casa só com o camarada, leva todas as malas também. Sogra, sogro, cunhado, cunhada, vai tudo, porque é tudo parentes, vai tudo parentes. Na nossa questão de fé pessoal, nós aceitamos a Cristo, aceitamos o Pai. Nós amamos a Cristo, amamos o Pai. Recebemos a Cristo, temos que receber a Deus também. E nessa questão desse universalismo cristão, as pessoas dizem que tem Cristo, mas Deus é o Deus vingativo, é o Deus do Velho Testamento. Não, irmãos. Nós cristãos aceitamos a Cristo e aceitamos a Deus. Vivemos por Cristo porque Deus nos deu Cristo. E quando a gente olha para essa questão, vivemos por Cristo porque Deus nos deu Cristo. Como João fala sobre isso, fala assim: aquele que foi extraído, gerado do Pai. Jesus Cristo não foi criado, foi extraído, gerado. Deus gerou de si o Filho para entregar por nós. Então, esse sentido da importância de uma genuína fé pessoal. Quando eu recebo a Cristo, significa também eu recebi a Deus. Quando, veja bem, eu tenho Cristo e o Pai, Pai e Filho, na verdade são um. Como o Pai e o Filho são um. Filho e Pai é um. E Pai e Filho é um também. A questão da doutrina da Trindade é um problema sério. Se você não tiver pela fé aceito a Cristo e ao Pai, você não vai entender isso. Porque quem dá para você entendimento é o Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa da Trindade. É Ele que faz você entender essas coisas. E se você não tiver o Filho e o Pai, você não vai receber o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o que habita, que faz você entender esse mistério. É por isso que existe tantas denominações americanas aí, e fazem parte de comunidades brasileiras hoje, que são unicistas. Só creem em Jesus. Jesus é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Não, irmãos, nós não entendemos, a nossa mente finita não entende o trabalhar infinito de Deus. Nós sabemos que existe o Pai, Criador de todas as coisas, o Filho gerado pelo Pai e o Espírito enviado pelo Filho. E o Espírito já atuava por Deus antes da criação do mundo. Agora, se você entender esse mistério, me explica, porque eu não consigo entender. Eu só sei que existe em ação Pai, Filho e Espírito Santo. Mas que nós cremos na Trindade, cremos, porque é a augusta divina. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, cada um na sua ação, e todos são um, concordem em um, como Jesus Cristo fala lá em João capítulo 17, sobre a oração sacerdotal. Então, uma fé genuína em Cristo traz uma fé genuína em Deus. Uma fé genuína em Cristo e em Deus
traz o Espírito Santo para habitar dentro de você, e agora o Espírito Santo começa a fazer você entender esses mistérios de Deus. Nós vemos uma época, irmãos, eu estava lendo lá no interior sobre Orígenes. Meu irmão, o que aquele homem sofreu na igreja primitiva para defender isso aqui. Meu irmão, olha, hoje existe baboseira, mas o que se levantou de endemoniado contra o cristianismo, e se nós não tivéssemos aqueles homens para defender a fé, para defender a Bíblia Sagrada, para defender o cristianismo, irmãos, mas graças a Deus que Deus levanta homens para defender a verdade. E isso aqui é uma verdade que muitas vezes, irmãos, tem que ser trazida à tona para nós pensarmos que nós não temos a particularidade em Jesus, particularidade em Deus, particularidade com o Espírito Santo. Não, irmãos, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo trabalham em conjunto, os três são um. O Espírito habita em nós, Deus está sentado no seu trono, o Filho à sua direita, mas também está dentro de nós, como diz João capítulo 14, verso 23, aquele que me ama, o Pai o amará, e viremos para Ele, e nele faremos morada. Você é morada de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, se você é cristão e aceitou Jesus. Que maravilha, irmãos, que maravilha isso, que maravilha. Em segundo lugar, irmãos, nessa instrução de Jesus, no verso 45, quem crê em mim, vê aquele que me enviou. Primeiro Jesus fala, quem crê em mim, não, veja bem, quem em mim, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Verso 44. 45 agora Jesus fala assim, e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Os discípulos viram Jesus. Nós não temos uma forma física de Jesus, mas quando o Espírito de Jesus Cristo entra dentro de nós, nós passamos a ver Jesus pela fé. Não vamos contemplar um Jesus loiro, do olho azul, né? Cabeludo, né? Ou um Deus de cabeça branca, barbudo. Não. A contemplação, ela vem na nossa mente. Você pode até imaginar uma figura, mas a Bíblia diz que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então nesse versículo 45, nós vemos a necessidade de crer para vermos. Jesus, quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu creio em Jesus, eu creio no Pai, eu recebo Jesus, eu recebo o Pai para receber o Espírito Santo, e eu passo a ver Jesus e passo a contemplar a Deus. Olha que coisa impressionante, a necessidade de crer para vermos. Hoje as pessoas querem ver para crer. Não, irmãos, fé não é isso. Fé é crer para ver. Eu tenho que crer para ver, não é ver para crer. Se eu vejo, eu não preciso ter fé. Eu não preciso ter fé. O comércio da fé que usa muito isso aí, são chavões, textos bíblicos, para mostrar algumas coisas assim, para as pessoas ver para crer. Não, nós cremos para ver. Então a necessidade de crer para ver. Por quê? Não precisamos ver para quê? Mas cremos para ver. Eu creio que existe um Deus no céu. Esse Deus eu não estou vendo Ele, mas estou sentindo Ele. É como o vento que sopra. Eu não vejo, mas vejo o resultado do vento balançando as folhas das árvores, passando na minha face. Eu estou sentindo esse vento, sentindo esse Deus. Eu não vejo Deus, mas eu contemplo Deus. Eu sinto na minha alma, eu sinto na minha mente, eu sinto no meu coração. Eu tenho a alegria de Deus. Oi, irmãos, é o que nós aprendemos aqui de manhã, é lá dentro. Cristianismo é a semente germinada pelo Espírito Santo
lá no fundo da nossa alma, que vai fluindo para fora. Então eu não preciso ver para crer, eu creio para ver. Por quê? Quando olhamos fixamente para Jesus, nós vemos as obras do Pai. Você passa a ver a criação de Deus, como Paulo diz aos Romanos. E o salmista diz lá no Salmo: os céus contemplam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de sua mão. Quando você olha para Jesus, fixamente para Jesus, você contempla as obras de Deus, o que Deus tem feito na tua vida, tem feito ao seu derredor. E se não for Deus, irmãos, em nosso favor, irmãos, outra coisa, irmãos, a necessidade de crer para vermos. Nós necessitamos de crer para vermos. Veja bem, nós necessitamos de crer para vermos, não de ver para quê, mas nós necessitamos de crer para vermos. Quando olhamos fixamente para Jesus, vemos a glória do Pai. Por que isso, irmãos? Porque nós vemos Deus agindo através do seu Espírito Santo. E tem uma coisa, irmãos, Jesus falou que nós não iríamos ficar sozinhos neste mundão, que Ele estaria conosco até a consumação do século. Quando olhamos fixamente para Jesus, aí abre-se os nossos olhos espirituais, os olhos da fé. Irmãos, nós podemos ter boa visão, podemos ter uma visão de lince ou de águia, como você queira. Mas se lá dentro de nós o Espírito Santo nos gerar uma fé substancial, para que nós venhamos a olhar com o olhar da fé, nós não vamos ver nada de sobrenatural. Vamos ver sempre as coisas naturalmente. E para nós vermos o sobrenatural de Deus, é só através dos olhos da fé. É através da fé. Como as pessoas do Velho Testamento, Hebreus 11 diz lá bem claro assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se não vê, mas se crê para a justiça. Quando abre-se o olhar da fé, vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuando em nossas vidas. Quando se abre os olhos da fé, aí é que nós vemos. Jesus falou bem claro aqui: em quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Os discípulos perguntaram: Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Tomé, Filipe, eu estou tanto tempo convosco, Filipe, e você pede para ver o Pai. Quando andamos sobre o olhar da fé, irmãos, andamos debaixo da direção de Deus. Fé subjetiva não leva à direção de Deus, não tem direção de Deus. Mas a fé é dom de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso por meio de vós é dom de Deus. Deus te deu o dom da salvação, o dom para você prosseguir e para você andar debaixo da direção de Deus. Irmãos, está faltando muitas vezes em nossas vidas este olhar, andarmos sob, embaixo da direção de Deus. Sabe, irmãos, você pega o Velho Testamento, você vai ver que os homens que andaram sob, embaixo da direção de Deus, foram bem-aventurados. Sob, embaixo da direção do olhar de Deus, foram protegidos por Deus, ganharam batalhas, ganharam várias coisas. Por quê? Estávamos protegidos pela bênção de Deus. Quando nós chegamos no verso 46, Jesus diz assim: eu sou a luz que vinha ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Aqui, veja bem, temos que crer para recebermos iluminação espiritual. E é interessante, irmãos, essa questão aqui. Olha só, em primeiro lugar, Jesus fala assim: eu sou a luz que vinha ao mundo, para que todo aquele, para a preposição assim, é específica, para quem crê. O texto está errado. O que está errado é a má interpretação. Para que? Está escrito aí na sua Bíblia: para que crê em mim, para que todo que crê em mim, veja bem, não permaneça nas trevas. Então nós temos que crer para recebermos iluminação espiritual.
As promessas de Deus aqui é para os que creem. Por quê? Eu quero que você preste bem atenção nesse pequeno detalhe. Irmãos, existe a iluminação de Deus externa, que abrange a toda a criação de Deus. Toda. É por isso que Paulo fala lá em Romanos capítulo 1, que todo ser humano está indesculpável diante de Deus. A iluminação externa é para todo mundo ver. Deus fez o sol para o justo e para o injusto, fez a noite e o dia para o justo e para o injusto. Deus dá oxigênio para o justo e para o injusto. Essa é a iluminação externa. Só que existe a iluminação interna, que é a iluminação que Deus dá através do Espírito Santo e da palavra aplicada pelo Espírito Santo na nossa alma. A iluminação externa abrange a toda a criação. A iluminação interna é somente para aqueles que o Espírito Santo age através da palavra e cria lá dentro da pessoa, irmãos, uma nova criatura, um novo nascimento. Irmãos, nós podemos ouvir pregação e pregação e pregação. Se nós não abrirmos o nosso coração para Deus agir através do Espírito da palavra, não vai causar efeito nenhum. Não vai causar efeito nenhum. Simplesmente vamos ser ouvintes. A história fala que Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele pregava no tabernáculo metropolitano lá em Londres, 3 meses com o auditório, o mesmo auditório 3 meses. Aqueles 3 meses ele falava: vocês agora não podem entrar mais, agora vai entrar um outro auditório, para durante 3 meses ensinar. E certa feita uma pessoa procurou ele, que não tinha entendido nada do que ele tinha falado durante 3 meses, aqueles grandes sermões que ele pregou. Imagina eu pregando hoje. Aí ele disse: você não entendeu porque você não abriu seu coração para o Espírito Santo de Deus através da palavra agir na tua vida. Quando nós, irmãos, abrimos o nosso coração, o nosso ouvido para ouvirmos a palavra de Deus, o Espírito Santo planta a semente da vida eterna em nosso ser. Ele planta. Não tem jeito da pessoa sair sem ser germinada pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Então essa iluminação interna é para os salvos. A iluminação externa, as pessoas podem até aceitar Jesus, ouvir a palavra. Eu gosto de ouvir os crentes, eu gosto de ouvir o pregador, eu gosto de assistir o programa de televisão, mas não vai ter efeito. A questão aqui de Jesus, aqui no ensinamento dele, é a questão da causa e do efeito. É o que a palavra de Deus faz na pessoa. Diz aqui o verso 46: eu sou a luz que vi o mundo, ilumino todo o ser humano, toda a criação de Deus. Eu vim como o resplendor da glória do Pai. Eu sou a luz que vi o mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Outra coisa que nós vemos aqui nesse texto aqui, exatamente sobre isso aqui, irmãos, salvação é para quem sai das trevas para a luz. Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 5, verso 14, capítulo 5, ele deixa bem claro sobre isso. Vós antes eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Paulo começa a falar sobre a igreja que desperta do que dorme, levanta dentro dos mortos, Cristo vai se esclarecer. E Paulo vai falar sobre essa questão de antes era trevas, mas agora sou luz. Quando o Espírito Santo, nós cremos Jesus, cremos no Pai, o Espírito Santo atua de nós, agora nós saímos das trevas e vemos o resplendor da glória do Senhor através do Espírito Santo de Deus. Nós passamos a ter luz. O que é essa luz? É lucidez da mente. Porque o Espírito Santo pega o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Hebreus 9,14 diz bem claro sobre isso, que o Espírito eterno
limpa a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então nós recebemos luz, traz lucidez, traz definição. Olha, Pedro fala sobre isso na sua primeira carta, na sua segunda carta, João fala sobre isso, apóstolo Paulo fala sobre isso. Então a salvação traz ao cristão o novo andar agora, pela luz de Deus, que é direcionada pelo Espírito Santo. E agora a pessoa passa a andar no Espírito e não na carne. Aí que nós vamos entender Paulo escrevendo aos Gálatas capítulo 5, no andar da carne ou andar no Espírito. Se o Espírito não fizer algo lá dentro, não trouxer luz, não mostrar para nós o Pai, não mostrar para nós o Filho, e não gerar em nós uma nova vida, irmãos, como que a pessoa vai andar no Espírito? Como que a pessoa vai andar no Espírito? Não vai ter jeito, irmãos. O ser humano é carne. Para sair da carne tem que entrar no Espírito. E Paulo diz que essa é uma briga constante. É uma briga que enquanto nós estivermos nesse mundo aqui, por mais fiel que você seja ao Senhor, você vai brigar cada dia com a sua carne. Todo dia você vai brigar com a sua carne. Então a salvação traz ao cristão o andar no novo caminho. Agora você vai ver a Jesus falar assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então agora o teu caminho é aberto, como diz Hebreus, como diz escritor aos Hebreus. Tende por intrepidez, irmãos, entrarmos no Santo Santo pelo novo caminho, pelo sangue de Cristo, derramado na cruz do Calvário, que abriu o véu de alto a baixo, rasgou. Então agora o caminho está aberto para nós cristãos, por essa iluminação que Cristo traz para nós através da salvação. Outra coisa que nós vemos aqui nesse texto, no versículo 47, diz assim: e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo. Nas minhas palavras, o problema é de você. Está escrito na sua Bíblia aí? E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, não quer dizer nada para Jesus. Ele diz aqui, ó, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. O que nós aprendemos aí? Quem rejeita a salvação não tem direito à vida eterna. Acabou. Redundância. Rejeitou a salvação, não aceita a palavra de Deus, não tem direito à vida eterna. Só isso. Jesus veio para dar vida e vida com abundância, vida eterna. Quem rejeita a salvação, quem rejeita a palavra de Deus, quem não aceita o Pai e o Filho, quem não aceita a ação do Espírito Santo, simplesmente está rejeitando a vida eterna. Por que isso, irmãos? O principal propósito da vida de Cristo aqui em carne foi para trazer a salvação para todo que nele crê. Eu creio em Jesus, a salvação está garantida. A salvação foi conquistada pela minha crença, pela minha fé. Não paguei, não negociei, simplesmente pela fé eu creio que o Senhor Jesus fez por mim. Eu agora tenho a vida eterna através dos méritos de Cristo. Então o objetivo maior da vida do Senhor Jesus Cristo foi unir novamente o homem com Deus, porque o homem através do pecado está separado de Deus. Irmãos, sem Jesus nós não podemos chegar a Deus. Irmãos, para você chegar diante do juiz, no julgamento, você chega sem um advogado? Por mais razão que você tiver. E quem é o nosso advogado diante de Deus? Pai. João escreve assim: tendes um advogado junto ao Pai. Nós chegamos diante de Deus porque nós temos alguém que nos defende, porque Ele pagou o preço da tua alma, Ele te comprou,
Ele pagou teu resgate. Usar o termo usado por Paulo lá em Gálatas, ele comprou as nossas almas do mercado de escravo. Estava cativo na mão de Satanás, mas Jesus foi lá e comprou. Então a salvação, irmãos, Jesus veio fazer, unir novamente o Criador com a criatura com o Criador. Então, quem rejeita a salvação, perdeu o direito à vida eterna. Rejeitar a salvação é rejeitar o amor de Deus em ação. Aqui eu quero falar um pouco com você, que nós falamos tanto em amor, mas quando eu não amo a minha salvação, eu estou menosprezando o amor maior de Deus. É por isso que nós cristãos, nós temos que zelar pela nossa salvação, porque a nossa salvação, na nossa salvação está o amor de Deus em ação. Irmãos, pensa no que Deus fez em favor das nossas vidas. Irmãos, pegar o seu único filho, o unigênito, o filho amado, e enviar para saber que ia morrer numa cruz como ele projetou. Você tem que morrer para levar todo o peso do pecado sobre a tua alma, a tua vida lá na cruz do Calvário. Que amor que Deus tinha por isso, como diz o Salmo 404 do nosso cenário. Sublime amor, tão grande amor. Então, quando eu rejeito a salvação, eu estou rejeitando o amor de Deus em ação. Quando eu menosprezo a palavra de Deus, os ensinamentos de Cristo, eu estou menosprezando o amor de Deus em ação. Olha o que ele diz aqui: se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Oh, irmãos, como isso é importante para nós, irmãos. Não podemos rejeitar a salvação, porque se nós rejeitarmos a salvação, estamos rejeitando o amor de Deus em ação. Outra coisa, rejeitar a salvação, irmãos, é rejeitar o maior sacrifício de Deus em favor do homem. O maior sacrifício de Deus, irmãos, não foi chamar Abraão e dar um filho para um velho e para uma velha, não. Isso não é sacrifício não, para Deus isso é coisa normal. O maior sacrifício é mandar o seu filho amado morrer por nós, morrer pela humanidade. É esse que é o problema maior. E às vezes nós não entendemos isso, irmãos. E nós esquecemos muitas vezes. E tem algumas pessoas que falam: porque eu não mandei Jesus morrer por mim? Mas Ele morreu por nós, irmãos, em nosso favor, para que nós venhamos a crer nele, para termos a vida eterna. E a vida eterna está proposta a todo ser humano que aceitar o Senhor como seu Salvador. No verso 48, irmãos, nós vemos agora uma outra coisa importante aqui: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Olha, presta atenção que Jesus está dizendo: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa eu há de julgar no último dia. Você não quer nada comigo? Tá bom. Só que tem uma coisa: a palavra que eu preguei, essa que vai te julgar. É por isso que a Bíblia fala no trono branco de Deus: e abrisse o livro, e o livro da vida. Abriu-se os livros e o livro da vida. Irmãos, quem nos julga, o cristão, no julgamento do bema, que não é o julgamento da condenação, mas o julgamento do galardão, quem vai definir o que nós merecemos é Jesus. Mas no julgamento do trono branco é para quem não aceitar a palavra de Deus. É o julgamento do trono branco. Então o que vai acontecer? Quem rejeita a palavra de Cristo tem a condenação pela própria palavra. A própria palavra já condena a pessoa. A palavra deixada por Cristo é que será o juiz de todos. Ninguém vai poder falar assim: olha, eu não ouvi a tua palavra. Irmãos, o Evangelho está sendo pregado a toda criatura. Bíblias são traduzidas em quase todas as línguas.
falta poucos dialetos para se traduzir alguma porção da Bíblia Sagrada. A palavra deixada por Cristo, a palavra deixada por Cristo, aqui tem nesse versículo 48, presta atenção: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tem pregado, essa de julgar no último dia. Veja bem, irmãos, quem rejeita a palavra de Cristo, nessa palavra deixada por Cristo, nesse ensinamento deixado por Cristo, nós já temos a absolvição para quem crê e a condenação para quem não crê. Já está determinado a absolvição para quem crê e a condenação para quem não crê. Versículo 49 diz aqui: porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Jesus somente disse o que o Pai mandou dizer. Ele não disse nada da sua própria vontade. Ele disse tudo que o Pai mandou dizer. Verso 49: porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Nós podemos falar pelos cotovelos, como diz o caipira da minha terra lá, mas Jesus não falou somente o que o Pai mandou. Temos que tomar muito cuidado, sabe por quê, irmãos? Todo ensinamento do Filho, ele recebeu o ensinamento do Pai. A nossa vida cristã, como filhos de Deus, tem que ser embasada no ensinamento do Pai. Quem instruiu o Filho foi o Pai. Quem nos instrui, irmãos, é o Pai, é Deus, através da sua palavra. A nossa instrução hoje está na palavra de Deus. A palavra de Deus é para nos instruir, nos direcionar neste mundo. Porque senão, irmãos, nós estamos perdidos. Porque você ouve tantos ensinamentos de homens, conceitos, preconceitos, ideologias, filosofias, metodologias e tantas coisas mais. Mas não é do Pai, é do homem, e muitas vezes do nosso adversário, porque Satanás também trabalha, procurando ensinar de uma maneira errada. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 11, Paulo começa a falar para os Coríntios: temo como assim a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, também sejam corrompidos vossos sentidos e se aparte da simplicidade do Evangelho de Cristo. No capítulo 12 ele vai dizer assim: olha, e não é se admirar que os seus ministros se transformem em anjos de luz. Ô irmãos, se nós não tomarmos cuidado, se nós não preservarmos da nossa mente, no nosso interior, a palavra de Deus, o prejuízo é grande. O prejuízo é grande, sabe por que isso, irmãos? Porque quem instruiu Jesus foi o seu Pai. Quem instruiu o Filho foi o Pai. Quem nos instrui é o Pai, através do Filho, de tudo que Ele falou, de tudo que Ele deixou para nós, irmãos. Não se luta por conceitos, ideologias e filosofias de vida, de pregadores, não. Medite na palavra de Deus dia e noite, porque na palavra de Deus está a segurança da vida eterna tua. A tua vida eterna está a segurança dela e está na palavra de Deus. Jesus somente disse o que o Pai mandou. Jesus Cristo veio cumprir a vontade soberana do Pai. Por isso que ele clamou e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele se inspirou, mas antes ele disse assim: Pai, está consumada a obra que me deste a fazer. Aleluia, graças a Deus, aleluia. Ele cumpriu cabalmente o que Deus, o seu Pai, enviou ele a fazer. E nós temos que olhar com carinho para a palavra de Deus. No verso 50 agora, irmãos, nós vemos aqui agora, Jesus fala assim: eu sei que o seu mandamento, falando que Deus mandou ele falar, mandou ele ensinar, eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. O que eu aprendo com isso, irmãos?
que a palavra de Deus é a nossa vida eterna. É na palavra de Deus que está a minha vida. É na palavra de Deus que eu tenho a minha segurança. É na palavra de Deus que você tem a segurança. É na palavra de Deus que você tem a vida eterna. É na palavra de Deus que você encontra subsídio para todas as suas necessidades deste mundo. Irmãos, se nós não olharmos com carinho para a palavra de Deus, nós vamos ter problemas sérios na nossa vida. Sabe por quê, irmãos? O mandamento de Deus é a nossa vida eterna. Por quê? O mandamento de Deus é a instrução dada por Cristo para recebermos a salvação. Paulo escreveu nos Efésios, capítulo 2, verso 20, diz que nós estamos fundados, nós estamos fundamentados, nós estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Por quê? Porque a nossa salvação está tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. O Novo Testamento apontava para o Cristo que veio no Novo Testamento. O Velho Testamento apontava para o Cristo que veio no Novo Testamento. O Velho Testamento falava de alguém que viria remir um povo para sempre para Deus. E Jesus veio para cumprir a palavra de Deus. Então o mandamento e a instrução dada por Cristo é para nós recebermos a vida eterna com gozo aqui neste mundo. Ô irmãos, se salvação e vida eterna, a esperança do bem-aventurado arrebatamento da igreja, não traz alegria, não traz gozo, alguma coisa está errada com a nossa fé. Alguma coisa está errada com a nossa fé, não com a palavra de Deus. Como os Tessalonicenses, eles tinham amor, esperança e fé. E tudo que aprenderam do apóstolo Paulo, e principalmente na vida do Senhor Jesus Cristo. A mesma coisa somos nós. O mandamento e a instrução dada por Cristo é para nós recebermos a vida eterna. O mandamento e a instrução dada por Cristo é para salvar hoje e não condenar. Hoje a palavra não condena ninguém. Um dia que ela for colocada no tribunal, aí Jesus será o juiz, porque ele já pregou a palavra, já falou a palavra. O seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me mandou. A instrução dada por Cristo não é para destruir ninguém, mas é para unir as pessoas a Deus, é para unir a igreja. Palavra de Deus, ensinamento de Deus não separa os cristãos. Quando existia uma palavra pregada que separa os cristãos, não é de Deus. Irmão, mas Jesus pregou um sermão e foi todo mundo embora. Só que aqueles que tinham recebido uma iluminação especial de Deus, vocês não querem ir embora também? Aí o Pedro fala: para que iremos nós? Só tu tem a vida eterna. Quando a pessoa nasceu de novo, pelo Espírito e pela palavra, nasceu em Jesus Cristo, ama a Deus e ama o Pai, nasceu Deus do Pai, irmãos, ele tem prazer em viver uma vida aqui neste mundo, sabendo que a vida neste mundo simplesmente não é nem pensar para comparar com a glória que está reservada para ele na eternidade. Concluindo, irmãos, a instrução da palavra de Deus garante para nós cristãos comunhão com Cristo, comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo e a vida eterna. Glória a Deus. Ô irmãos, quantas vezes você lê a Bíblia na semana? Por dia, pelo menos uma vez por dia, você tem que ler a Bíblia Sagrada, para você receber a instrução da palavra de Deus, receber a iluminação de Deus. Instrução da palavra de Deus garante, irmãos, a comunhão com Cristo, a comunhão com Deus, a comunhão com o Espírito Santo e a vida eterna. A instrução da palavra de Deus, irmãos, nos leva a obedecer a Deus, a Jesus Cristo e a sua santa e bendita palavra. E no 103 do nosso cenário, fique sentadinho que você vai ouvir agora o complemento dessa mensagem.
E no 103 do nosso cenário, diz assim, olha: creio eu na Bíblia, o livro do Senhor, pois que Jesus Cristo mostra o doce amor. Todos meus pecados apagados estão, paz e gozo tenho em meu coração. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus, para minha Bíblia é o maná dos céus, mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia a graça divina. Se você não gostar da palavra de Deus, alguma coisa está errada com você. Nessa síntese do ensinamento de Jesus para os discípulos, ele está fazendo uma redundância do que ele veio fazer aqui. Olha, e Jesus clamou e disse, clamou, com certeza falar clamar, mas Pai, faça com que esse abençoado entenda o que eu estou fazendo. O meu clamor a Deus, irmãos, é que você passe a amar a palavra de Deus mais do que você ama. Não existe limite, irmãos, para amarmos a palavra do Senhor. Não existe limite. Existe deveres e obrigação. Vamos ficar em pé.